Olá pessoal, vamos agora fazer o último exemplo. Tá? A ideia do último exemplo, como eu falei para vocês no vídeo anterior, no vídeo passado, é exatamente a gente fazer um exemplo que a gente já fez em outros vídeos no canal sobre a inteligência, né, do simplificado que a gente fez para personagens não jogadores, o inimigo, e em 3 estados, né, que é o patrol, o estado de patrulha, o estado de perseguição, o chase, e o estado de ataque, né, o attack. Então, para isso, a gente vai criar aqui uma nova cena. Vou duplicar a cena 3, cena 4. Vou criar também uma pastinha aqui em scripts, chamar essa pastinha de 4. Vou acabar utilizando na 3 o player controller e o camera follow, né, porque eu vou ter a existência do player ainda. Vou colocar o player um pouquinho mais distante do meu inimigo. Vou criar também alguns pontos de referência, lembra dos waypoints? Os waypoints. Então, vou criar separadamente aqui para simplificar. Tá? Então, create waypoint 1, waypoint 2 e waypoint 3. Tá? Bem simplesinho. Então, vou criar com tantos detalhes. Esses waypoints aqui eu vou colocar uma tagzinha visual. Tagzinha visual. Deixa eu aumentar o tamanho. Tá difícil aqui. Não precisa ser tão grande assim, eu vou diminuir. Uma diminuidinha, só para a gente poder enxergar. Perfeito. Então eu tenho aqui o waypoint 1, waypoint 2 e waypoint 3. Então o meu inimigo vai ficar andando nesses 3 waypoints, igual aos exercícios anteriores que a gente já fez. E vamos criar um scriptzinho então aqui na pasta 4, chamado enemy aí. Bom, o nosso enemy aí não vai ter update. Então todo o nosso comportamento eu vou fazer, na verdade, orientado a corrotinas. Antigamente a gente fez, vou introduzir um conceito novo para vocês. Antigamente a gente colocava o current state, né, o estado que o nosso inimigo está, como um inteiro, né, 0 patrol, 1 chase e 2 attack. Eu vou ensinar um conceitinho novo para vocês, que é a de enumeração, que é uma coleção de constantes. Só que o legal dessa coleção de constantes, você pode dar nomes para essas constantes. Então, por exemplo, como a gente define uma enumeração? A gente define com a palavrinha enum o nome dessa coleção, vamos chamar de AI states, e entre abre e fecha chaves, a gente vai falar quais são os possíveis valores que essa enumeração pode tomar. Vou chamar de patrol, chase e attack. Na verdade, que o C# ele está associando números, tá? Então aqui, quando a gente não coloca número de maneira explícita, olha lá que ele está mostrando, é 0, 1 e 2. Okay? Então é basicamente a mesma ideia de usar os inteiros, mas a gente associa nomes. E agora, enumeração, quando a gente usava um inteiro, o inteiro podia ser qualquer valor. A gente só dava significado especial para o 0, para o 1 e para o 2, mas pode ser qualquer valor. O legal também da enumeração é que ela acaba restringindo os valores possíveis. Agora só são 3 mesmo. E aí agora eu faço como? Eu quero criar uma variável que seja do tipo dessa enumeração. Então, AI states, current state, recebe AI state.patrol.
ok? Então, dessa maneira, essa aqui é só uma definição, como se fosse uma definição de classe, tá? Eu estou definindo que essa enumeração chama iStates e esses são os valores possíveis. Agora eu criei uma variável do tipo iStates, e qual que é o valor que ela está recebendo? Um dos valores possíveis, iStates.patrol. Podia ser iStates.chase ou iStates.attack, mas só pode ser esses 3 valores. Porque é assim que você definiu. Perfeito? Então fica melhor para a gente. Então o próximo passo agora, a gente vai precisar definir uma variávelzinha aqui, transform, que vai ser exatamente... A gente vai colocar o transform do player nessa variável, para a gente poder achar, verificar qual que é o estado que eu estou. Eu vou criar uma arrayzinha aqui de transform, onde eu vou guardar os waypoints. Vai ser importante lá para o movimento de patrol. E também eu vou colocar uma variávelzinha aqui inteira, chamada waypoint index, que vai identificar qual que é o waypoint que eu estou indo dentro daquela array de waypoints, tá? Então, quem não lembra também, dá uma olhada lá nos vídeos que a gente trabalhou, tanto no 2D quanto no 3D, tá? No canal, acho que no vídeo 7, não lembro ao certo. Dê uma procurada, lembre, revise essa lógica do estado de patrulha, de ataque e de chase, ok? E aqui eu vou colocar só um mesh renderer para poder mudar também a cor do meu inimigo quando ele estiver em cada estado diferente. Eu vou colocar uma cor verde quando ele estiver no patrol, uma cor amarela quando estiver perseguindo e vermelha quando estiver atacando. Vou pegar aqui a única componente que eu estou precisando é o mesh renderer. E aí eu vou agora definir as minhas corrotinas que vão simular aí o comportamento do inimigo. Então eu vou primeiramente fazer uma corrotina principal chamada iAction. Depois a gente analisa o que ela tem que fazer em si. Por enquanto eu vou colocar dessa forma. Eu vou precisar de uma outra corrotina chamada patrol. E vou fazer a mesma coisa por enquanto. Vou dar Ctrl C 2 vezes aqui. Essa aqui eu vou chamar de chase. E essa aqui eu vou chamar de attack. E aí, gente, eu vou colocar de maneira proposital o mesmo nome aqui das enumerações, tá? Patrol com P maiúsculo, tá? Coloca certinho. Chase, chase, attack, attack. A gente vai aproveitar esses nomes para poder chamar a corrotina correta. A gente vai ver como. Então, qual que é a ideia? O iAction, na verdade, ele vai ficar esperando, então fica a dica, né? Esperando alguma corrotina terminar. Então, por exemplo, se eu estou no estado de patrulha, eu vou ficar executando patrulha e o iAction vai ficar esperando patrulha terminar e transitar para outro. E aí depois ele vai ficar então esperando, por exemplo, ele foi para chase, vai ficar esperando chase terminar para depois startar uma outra corrotina, por exemplo, attack. E ele vai ficar esperando attack terminar para poder executar uma outra corrotina. Então, para isso, a gente vai ter que ter um método que verifique se uma determinada corrotina ela terminou. Se ela, na verdade, não terminou. Qual que é o estado corrente atual do nosso inimigo? Então, eu vou calcular aqui no check state. Eu vou fazer bem simples, tá? A distância entre o inimigo
e o player. Se essa distância for maior do que 10, quer dizer que eu estou no estado patrão. Se não ser target dist for maior do que 5, então se estiver entre 5 e 10, eu estou no chase. Caso ao contrário, eu estou menor do que 5. Então, estou no tag attack. Então, check state é isso. Então, a todo momento, se eu estou dentro do patrol, por mais que eu estou executando o comportamento de patrol, eu tenho que estar checando se eu ainda estou em patrol. E caso não esteja mais, eu saio do patrol e vou para o current state adequado. Ok? Então, basicamente, o AI action, o que ele vai fazer? Ele vai executar uma determinada corotina e esperar que ela termine. Okay? E quem que é a corotina que ele vai fazer? Current state.toString. Aí por isso que eu pedi para vocês escreverem da mesma maneira, porque na hora que eu faço current state.toString, ele vai transformar num string ou patrol, entre aspas, ou chase, entre aspas, ou attack, entre aspas. E assim chamando a corotina corretamente. Só que se ele, nesse caso, se ele chama o patrol e o patrol termina, acabou, ele não faz mais nada. Então, a gente vai fazer um loop infinito aqui. Enquanto for verdadeiro, a gente pode, na verdade, colocar enquanto ele está vivo, algo desse tipo, mas vou colocar para simplificar. Enquanto for verdadeiro, a gente faz isso. Se eu estou no patrol, eu vou ficar preso no patrol. O patrol vai ficar sendo executado até não ter mais ponto de suspensão e ele terminar. Só que na hora que ele terminar, quer dizer também, de alguma forma, que o current state mudou. Então, na hora que voltar para o AI-action e repetir mais um laço, eu vou saber qual que é o estado que ele mudou e mandar executar. Por exemplo, mudou para chase, então aqui vai passar string chase e eu vou começar a executar chase. E assim por diante. Então, como ficaria a lógica do patrol? Vamos lá. O patrol, primeiramente, eu vou mudar o material dele. Não o material, perdão, a cor do material dele, para verde. Então, todos vão fazer isso logo de cara, tá? O chase vai mudar para yellow. E o attack vai mudar para red. Depois, o que o patrol vai fazer? Ele vai ficar repetindo o estado de patrol enquanto ele for patrol. Essa é a ideia. Tá? Enquanto ele for patrol, então, enquanto current state realmente for patrol, eu continuo aqui executando patrol. Então, eu continuo executando esse while. Tá? Como o yield está dentro desse while, esse while vai ficar executando ter pontos de suspensão enquanto eu estiver no estado patrol. No momento que eu sair do estado patrol, o que vai acontecer? Então, todos vão ter essa estrutura. Tá? Ó, todos vão ter essa estrutura. Só que só vai mudar o estado. Ó. Então, eu entrei no chase. Enquanto eu estiver no chase, eu vou estar executando o comportamento que está aqui dentro do while que responde ao chase. Na hora que eu não for mais chase, for attack ou patrol, o que acontece? Termina essa corotina. Logo, volta para o AI action. Current state não é mais chase, é patrol ou é attack. Então, logo vai startar ou a corotina patrol ou a corotina attack. Então, todos vão ter essa mesma estrutura.
No caso do patrol, eu vou ver o quê? Só vou ficar andando entre os waypoints. Então vai ser aquela lógica, dá uma olhada lá nos exercícios anteriores sobre o estado de patrulha. Vector tree distance. Vou ver a distância do waypoint que eu estou indo, né? Então, na listagem, lá na rede waypoints, eu vou passar o waypoint index, ponto position, e a minha posição. E vou verificar se eu estou muito próximo dele. Caso eu esteja, eu mudo o waypoint index, ou seja, eu vou para outro waypoint. Lembre que eu vou fazer isso de maneira cíclica, né? Então eu vou adicionar mais um, mas eu vou fazer de maneira cíclica para quando for 3, volte no waypoint 0. Tá? Eu tenho, na verdade, o waypoint 0, 1 e 2. Então, quando somar o 2 mais 1 virar 3, módulo 3 dá 0. Então, eu vou ficar sempre de 0 a 2, 0, 1 e 2. A gente pode deixar isso mais dinâmico. Se caso você queira colocar mais waypoints, ao invés de colocar 3, eu pergunto para o waypoints, para array waypoints, qual que é o tamanho dela. E a direção que eu vou me deslocar, vou pegar exatamente a direção que aponta entre a posição do inimigo e a waypoint que eu estou indo. Então é a posição final. Posição final menos a inicial. Essa é a direção que eu tenho que ir. Lembrar de normalizar. E vou fazer um translado nessa direção. Opa, translate. Nessa direção. Nessa direção, com uma determinada velocidade. Antes de chegar aqui no final, faltou um multiplicado aqui, antes de chegar no yield, eu vou dar um check status, check state. Então, eu vou sempre estar verificando em cada movimentação aqui no patrão, eu sempre vou estar verificando se ainda estou no estado patrão. Se caso mudar, no próximo quadro, vou cair fora desse while, volto para uAction e vai mudar para outra corotina. O caso do chase, esse era o mais comprido, né? Os dois últimos são mais tranquilos. Eu tenho que ir na direção do player. Então vai ser algo bem parecido em relação a isso aqui, ó. Então, vou até copiar. Só que ao invés de eu ir para o waypoint, eu vou, na verdade, para o target. Então, a direção é exatamente o que aponta entre o inimigo e o player. Então, faço posição final, menos inicial, e vou deslocar nessa direção. Talvez com uma velocidade um pouco maior. Chase é um pouco mais rápido, o cara está mais tentando perseguir. E o attack é super simples, ele simplesmente, não esquece de ter o check state aqui no chase. No caso do attack, eu não vou fazer nada, simplesmente eu vou fazer o check state. Para que realmente isso serve? Exatamente serve para você vai ficar parado. Tá? Você só vai mudar de cor e vai ficar parado. Não vou fazer nenhuma ação de tiro. Ok? Então, no final, vamos testar. Vamos colocar aqui no enemy aí. E aqui no waypoints, eu vou falar que eu tenho 3 waypoints. E vou associar o waypoint 1, waypoint 2, waypoint 3. Bom, a única coisa que faltou aqui é startar a eAction, né? Não adianta nada aqui que a gente não startou a corotina mãe. Né? Então aqui no start coroutine, aí action. Aí sim. Então, na hora que startar a corotina, eu entro primeira vez que eu vou entrar no primeiro laço, perdão, eu vou encontrar um yield return start coroutine. Então, eu vou ficar esperando a primeira corotina ser
terminar. Então ela está no patrol, por exemplo, inicialmente, patrol vai ser executado. Quando o patrol vai terminar? Quando current state mudar de patrol, enquanto ele for patrol, ou seja, como isso determina? O check state, que está sendo chamado em todo o quadro. Então, se por acaso a relação com o inimigo, com o player, mudar o current state, acaba esse while. Mudou, por exemplo, para chase. O que vai acontecer? Terminou. No próximo quadro, a action vai para o próximo laço, current state agora é chase, ele executa chase e vai ficar enquanto for chase. Se ele já aproximou demais o player, o check state aqui vai atualizar para attack. Logo vai sair desse while, não tem mais nenhum ponto de suspensão, volta para o action, próximo laço, executa attack. E assim por diante, vai ficar infinitamente fazendo essa troca. Tá? Então vamos executar. Eu só esqueci aqui, talvez, de colocar a referência do target. Então, vou colocar aqui, que é o player. Perfeito, vamos dar um play. Então, se vocês observarem, está indo para o waypoint 1. Então, ele está lá no estado patrol. Cortina patrol, ela startou e está rodando. Não está rodando. Em algum momento eu vou me aproximar demais do inimigo. Não vai estar mais no estado e ele vai começar a perseguição. Na hora que ele aproximar mais ainda, ele vai mudar de estado, vai para o estado attack, vai sair da corrotina attack e a corrotina attack vai começar a ser executada. Okay? A gente tem aí como a gente poderia estar implementando o exercício que a gente fez no passado do inimigo, só que agora usando corrotinas. Tá bom, pessoal? Esse foi o último exemplo. Já ia dar uma série de aplicações de corrotinas e depois aí vocês vão ver o trabalhinho do que eu vou estar pedindo. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.